Hoje o programa Fé Cristã, aqui de terça-feira, ele tem o intuito de levar até você a mensagem da Palavra de Deus. E a mensagem da Palavra de Deus é exatamente essa, né? Nada temos, mas recebemos tudo. Não temos nada, mas recebemos tudo do Senhor. Vamos falar da grandeza do nosso Deus em nos presentear com a sua misericórdia, a sua graça e nos dar dons, talentos, capacidade para que nós, por meio delas, possamos servir ao Senhor com alegria, disposição, ou seja, somos apenas mordomos nesta vida aqui. Hoje, o estudo da Palavra de Deus se refere à mordomia. E mordomia não é aquela vida regalada, porque às vezes tu ouve essa palavra, que mordomia, né? Ou seja, mordomia, às vezes as pessoas ouvem e pensam, mordomia significa tem de tudo, né? Tá na boa, tá de boa, aí tá só sombra e água fresca. Mordomia não quer dizer isso, mas mordomia quer dizer uma prestação de serviço de uma forma fiel. Mordomia tem a ver com trabalho, tem a ver com dedicação e bom uso daquilo que Deus nos deu. Então, meus irmãos, nós vamos começar a expor hoje o nosso estudo, né, que é sobre o cristão e a mordomia. Eu gostaria de ler o texto bíblico, depois vou passar a palavra para o Estevão, que estará fazendo uma introdução a respeito deste assunto tão importante. Então, como eu havia falado lá no início, né, convido você a abrir a sua Bíblia no livro das Crônicas, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, eu vou ler dos versos 10 a 19. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 19. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar forças. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos todamos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntárias. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Irmão Estevão. Então, para a gente dar uma introdução para esse assunto, né, a doutrina da mordomia cristã, nós vamos começar lendo em Deuteronômio 10, versículo 14, onde diz: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Então, para a gente introduzir esse assunto, né, nós vamos pensar dois princípios da mordomia cristã. Começamos, né? Nós podemos introduzir pensando que nós não somos donos de nada nessa terra. Nada nos pertence. Tudo pertence a Deus. Mesmo se nós tivermos o recibo da compra no nosso nome, ainda assim
é de Deus. O universo foi por ele criado. Ele é o Senhor do espaço, da matéria, da luz, do fôlego humano. Tudo lhe pertence. E Deus apontou você para ser um mordomo deste mundo que ele criou. A mordomia cristã aborda a relação entre você e o resto daquilo que Deus criou, entre você e os dons de Deus. A sua mordomia se estende a quase tudo. Se foi Deus quem criou e você tem acesso a isso, você deveria ser um mordomo disso. Esse princípio é verdade com relação ao dinheiro, às posses, bem como aos talentos, aos relacionamentos. É verdade com relação ao seu corpo, à sua mente, à sua sexualidade, e também é verdade com relação ao mundo que está ao nosso redor, ao mundo que se revela diante de nós, toda a criação de Deus. Tudo isso pertence a Deus. E ele o encarregou de administrar tudo isso. Então, o princípio da mordomia cristã ele é edificado em duas premissas básicas. A primeira dela, pertence a Deus, e a segunda, você administra. Então, vamos comentar essa primeira premissa, pensando na seguinte questão. Por Deus ter criado o mundo e tudo que nele existe, e isso pertence a Ele, e o mundo e tudo que nele existe pertence a Deus, essa lógica é difícil da gente negar. O mundo foi por Deus criado e isso pertence a Ele. E se nós vivemos no mundo e somos criaturas dele, tudo pertence a Ele, tudo está sob seu senhorio. E quando Deuteronômio fala, ao Senhor Deus pertence os céus e a terra, os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe, essa palavra tudo ela não é um exagero. Podemos lembrar da frase de Abraham Kuyper, quando escreveu sobre o senhorio de Cristo, que também se aplica a essa doutrina, onde ele diz: nenhum pedaço de nosso mundo mental deve ser hermeticamente selado do resto, diz Kuyper, e não há nenhum centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre o qual Cristo, que é Senhor sobre tudo, não clame, é meu. Não há nada nesse mundo que fica fora do domínio de Cristo. Nós não trazemos nada a esse mundo, também não levamos nada dele. Quando partimos, nós não levamos nada desse mundo. E a rigor, não possuímos nada nesse meio tempo, que podemos dizer que é nosso. Tudo pertence a Deus. Tudo o que nós possuímos na terra, na verdade, pertence a Deus, que simplesmente nos empresta por um tempo. E a segunda premissa da introdução dessa doutrina da mordomia cristã é que nós somos administradores da criação de Deus. Vemos isso no mandato de Gênesis, no princípio dos tempos, quando Deus criou o mundo e em sequência os seres humanos. E logo na sequência, ele deu a seguinte tarefa para o ser humano: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1:28. E a humanidade deveria representar a Deus enchendo e subjugando a terra. E a grande pergunta que fica é: nós temos zelado pela criação de Deus como um mordomo fiel? Bem, graças a Deus, Então que possamos refletir nessa noite sobre este assunto, que é um assunto muito importante para nós, a doutrina da mordomia. Esse livro das Crônicas ele foi escrito para o povo que voltava do cativeiro babilônico e que se encontrava numa Jerusalém arrasada, destruída, e nada se comparava com aquela Jerusalém antes da destruição, que tinha ali um templo suntuoso criado por Salomão, e havia muito ouro, muita prata, muita glória. Então o povo estava vivendo no passado, e quando o povo olhava para a sua realidade, o povo desanimou, o povo parou, o povo abandonou o culto. E nós encontramos o relato dessa situação no livro do profeta Ageu. Mas aqui o cronista ele faz questão de registrar o passado, para que o povo, olhando para o passado e percebendo a ação de Deus no passado, pudesse ter a mesma motivação no futuro agora, onde eles estavam. E é interessante que o cronista registra a oração de Davi. Essa é a oração que Davi faz quando ele tem a intenção de construir o templo. Deus disse que ele não poderia fazê-lo, mas que o seu filho faria. E então Davi faz um culto
um culto ali de ação de graças, onde ele recolhe então ou ofertas voluntárias para a construção do templo. E quando ele vê o povo disposto a dar voluntariamente, Davi se enche de gratidão e de alegria e ele faz a oração. E é dentro dessa oração davídica que nós podemos então extrair a doutrina da grandeza de Deus, dos benefícios do Senhor e perceber que aqui está intrínseco, né? Está dentro desse texto o pensamento da mordomia. Davi, ele fala com Deus e ele se coloca como alguém que recebeu de Deus tudo o que ele é, o que ele faz e o que ele tem. Davi deixa muito claro isso. Eu queria ler com você e expor, né? Então, a primeira coisa que a gente pode perceber na fala do rei Davi, dentro desse texto de 1 Crônicas, capítulo 29, versos 10 a 19, é que Davi tinha absoluta certeza de que tudo vem de Deus. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Ele diz assim no verso 10: Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse... Olha o que Davi disse, meu irmão. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Ou seja, o Senhor ele é Senhor, ele é Deus e ele é Pai. 3 características de autoridade, de supremacia e de domínio. Senhor, Deus e Pai. E ele é isso desde quando? Ele é de eternidade em eternidade. Ou seja, ele já era Senhor, Deus e Pai antes do mundo existir. Ele é Senhor, Deus e Pai enquanto o mundo existe. E ele continuará sendo Senhor, Deus e Pai depois que o mundo deixar de existir. Isso já mostra claramente a distância que há entre Deus e Davi. Davi sabe que ele é apenas um servo transitório, enquanto que Deus, ele é eterno, presente, ele tem a autonomia, o direito, a posse, o governo. E aí no versículo 11, Davi vai dizer o seguinte: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe de todos. Olha que maravilha, olha o que Davi diz a respeito de Deus. Primeiro, ele diz que de Deus é o poder. Deus é que tem o poder, meus amigos, meus irmãos, ouvintes. Se existe alguém que tem poder, esse alguém se chama Deus, Jesus Cristo. Ele tem o poder é dele, o poder de criar, o poder de dar vida, o poder de tirar a vida, o poder de chamar à existência as coisas que não existem como se elas já existissem, diz a palavra de Deus. Que mais? Teu é o poder e a grandeza, ou seja, Deus é grande, não há ninguém maior do que Deus. Deus é o maior de todos, ele é a majestade, a grandeza, o poder, o domínio. O que mais que é dele? A honra. Só ele merece ser adorado, só ele merece ser louvado, porque tudo é dele, por ele e para ele. E dele é a vitória, ou seja, ninguém vence Deus. Deus é o vitorioso por excelência. A vitória pertence ao Senhor. A vitória é de Deus. Deus jamais será derrotado. Ninguém pode ir contra Deus. Ninguém pode dizer, que fazes? Ninguém pode estrovar a sua mão. Ninguém pode perguntá-lo, o que está fazendo, Senhor? Não. Pode o barro dizer ao oleiro, por que me fizeste assim? De forma alguma. E que mais? Tu é a majestade, ou seja, ele é o rei, né? Ele é o Senhor, ele é soberano, ele é sublime. E que mais? Ele diz, teu é tudo quanto há no céu. Os céus e os céus dos céus, os planetas, as galáxias, o universo inteiro pertence ao Senhor. Ele o criou. Que mais? Tudo que há na terra. Irmãos, aqui é maravilhoso. Tudo que se move no chão, tudo que se move no ar, tudo que se move nas águas, tudo que existe, todo ser que respira louve ao Senhor, diz a palavra de Deus. Salmo 19 diz, um dia discursa outro dia, não há som, não há palavra, não há vozes, mas a glória do Senhor é exaltada pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelas árvores, pelos animais, pelos seres viventes, pelos homens, tudo que respira, tudo é para a glória de Deus. E que mais? Diz, tu te exaltaste por chefe de todos. Davi está sabendo, ele está dizendo, ele está percebendo que Deus permite que haja reis, imperadores, governadores,
prefeitos, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores. Ele permite que haja toda essa hierarquia, toda essa governança, toda essa governabilidade. E todos esses são nada mais e nada menos do que corregentes do grande chefe de todos. Existem os chefes? Existem. Existem os líderes das nações? Existem. Mas todos eles não passam de um pingo de água que cai do balde, como diz Isaías capítulo 40. Eis que as nações são por ele reputada como nada, como coisa nenhuma, como um vácuo, como coisa que não tem valor. Eis que os montes são como pó na balança, nada é maior do que o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, a primeira premissa que está pautada a nossa doutrina da mordomia cristã é que tudo vem de Deus. A vida é dele. O ar que respiramos é dele. O sol que nos ilumina é dele. A lua que rege as marés e as sementes é dele. A chuva que cai da terra cai por ordem dele. Os ventres maternos que geram a criação, as crianças, os animais, é dele. O salmista chega a dizer: Senhor, eu não sei de que forma, como que tu fazes, como que tu forma o osso no ventre da mulher grávida. Tal conhecimento é demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Senhor, os teus pensamentos são mais do que os grãos de areia. Se eu contasse, eu contaria, sem jamais chegar ao fim. Tamanha é a tua sabedoria, tamanho é a tua ciência, Senhor. De uma forma tremendamente maravilhosa, tu me criaste e no teu livro todos os meus dias foram escritos. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Mostrando para você a grandeza do nosso Deus. O nosso Deus, ele é grande. O nosso Deus, ele é o sustentador de todas as coisas. Ele não é só o governador, ele é o dominador, o regente. Ele não só criou todas as coisas, ele também deu um fim e um propósito para todas as coisas. Nesse sentido, meus irmãos, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós adquirimos, tudo que nós podemos dar continuidade é porque recebemos de Deus. Deus, ele é o gerador, ele é o motor gerador de todas as coisas. E nós somos os gerentes, os administradores, os servos que foram encarregados pelo Senhor, Criador de todas as coisas, de gerir bem. Então, se tudo vem de Deus, o que cabe a mim e a você? Cabe a mim e a você recebermos de braços abertos tudo o que vem de Deus e administrá-los da melhor maneira possível. Então, aqui fica uma dica preciosíssima. Tudo que você usar no seu corpo, através do seu corpo, por meio do seu corpo, e a forma como você dispõe dos bens materiais, ele deve ter uma única premissa básica. Tudo que você fizer, seja em palavras, seja por pensamentos, seja por obra, faça-o com fé, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Se você agir dessa maneira, você estará percebendo, entendendo que tudo vem de Deus. Aqui, meus irmãos, há uma coisa gloriosa. E a glória está em você não viver ansioso. Por isso Jesus disse: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Observe os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, eles não recolhem celeiro, contudo o Pai os alimenta e os sustenta. Ora, por que o Pai os alimenta e os sustenta? Porque o Pai é o provedor. E os passarinhos são os receptores. Nós também somos os receptores. Tudo que nós temos, temos porque recebemos. E se não temos, não temos porque Deus não permitiu, porque Ele sabe que não é a hora certa, não precisamos daquilo. Nada falta para nós.
Tudo que nós temos, temos porque Deus assim desejou que tivéssemos. E aquilo que não temos, não temos porque Deus entendeu que não era a hora de termos. Então, quando nós vivemos assim, quando nós percebemos essa doutrina da mordomia, fica muito claro para nós que o Senhor deseja que nós vivamos por fé e não por ansiedade. Nós não devemos viver ansiosos pelo que não temos, mas devemos viver agradecido por aquilo que recebemos. Todo cristão, ele deve ter isso em mente. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Senhor, obrigado pelo pão nosso de cada dia, porque o Senhor Jesus disse que Deus prometeu que nos daria o pão, mas Ele não prometeu o pudim. O pudim Ele pode dar, mas não é promessa. A promessa é de pão. Então nós devemos, como disse Paulo, se temos o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso contente. Amém? Nós já abordamos muitas coisas, né? Percebemos claramente que o nosso Deus, Ele é soberano, Ele reina sobre tudo e que tudo, absolutamente tudo vem de Deus, como deixou muito claro aqui na introdução o irmão Estevão, né? E eu também pude dar uma colocação aqui nos versículos 10 e 11. E nós queremos, então, encerrar nessa noite mostrando pelo texto bíblico que Davi, ele reconhece a sua fragilidade diante do poderio, da majestade, da glória e do domínio de Deus, e ele se coloca ali como um servo do Senhor disposto a obedecer-lhe. Eu quero ler com você para nós encerrarmos e que você possa escutar aí, né, onde você está, escutar atentamente as palavras de Davi. Veja como é que ele vai discorrer a sua oração. Verso 12. Riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar forças. Davi reconhece que ele é o rei de Israel porque Deus assim o determinou. Ele só está naquela posição de destaque porque Deus o colocou ali. E aí no verso 13 ele diz: agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Davi reconhece e ele louva a Deus porque ele sabe que tudo está debaixo do controle de Deus. Quer ver? Olha como ele descreve isso claramente nos versos 14 e 15. Ele diz: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos todamos. Ou seja, Senhor, quem sou eu? Eu não sou nada. Não é porque eu sou o rei de Israel que nós fizemos isso. Não é por causa da minha fama ou da minha influência. Não, Senhor. Não, o que está acontecendo aqui hoje, toda essa oferta que nós levantamos aqui hoje, ela não é por minha causa. Eu não sou o motivo disso estar acontecendo. Mas o motivo é tu, Senhor. Tu é o motivo pelo qual esse povo de coração aberto, generoso, resolveu dar abundantemente. Senhor, tu é o motivo, tu é a razão, tu é a causa, tu é a essência dessas coisas estarem acontecendo. E ele conclui isso no verso 15, ele diz: porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Ou seja, Senhor, a minha vida é um sopro. Eu sou tão breve, tão pequeno, perto da tua majestade, perto da tua eternidade, da tua infinitude, Senhor. Não posso ser comparado. E aí, ele vai então agora mostrar, né, que a sua impotência, na verdade, é uma bênção. É uma bênção porque ele sabe que ele não tem nada, mas mesmo ele não podendo fazer nada, o Senhor coloca na mão dele algo e ele quer, como um mordomo, então, devolver para Deus, né? Ele quer usar isso em benefício do dono e não dele próprio. Por isso ele diz assim a partir do verso 16. Acompanhe comigo, por favor. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Senhor, todo esse ouro que eu tenho, toda essa prata que eu tenho, todo esse bronze que eu tenho, todo esse dinheiro, todos esses animais, tudo isso que está nas minhas mãos, na verdade, sei que não é nada meu, isso aqui é tudo teu, Senhor. Eu só estou segurando porque tu me deu e eu estou te devolvendo, Senhor, é teu. É isso que Davi está dizendo no texto. Agora, olha o que Davi reconhece no verso 17. E essa é a questão do mordomo. Olha o verso 17. Bem sei, meu Deus,
que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Irmão, Deus é dono de tudo, mas Ele prova os corações. Quando Deus nos dá bastante dinheiro, Ele dá para nos provar, para ver se nós vamos ser generosos, para ver se nós vamos repartir, para ver se nós vamos contribuir, para ver se a gente vai ser amoroso e generoso. Por isso que Ele dá, às vezes, Ele dá bastante dinheiro mesmo. E às vezes Ele tira tudo, para ver se nós vamos continuar sendo gratos a Ele, confiando nele, esperando nele. Então, quando temos demais, somos testados. E quando não temos nada, somos testados da mesma maneira. E quando você tiver bastante, que você olhe para o lado, socorra o próximo. Que você não seja avarento, não seja egoísta. Que você não ame o dinheiro, mas faça do dinheiro um bom servo. E eu quero encerrar com o pedido majestoso, um pedido de um verdadeiro servo. E esse é o pedido que eu também quero fazer nessa noite para o Senhor, para a minha vida e para a tua vida, né? Quero pedir sinceridade, voluntariedade e alegria. Olha o que ele diz na continuação do verso 17. E que da sinceridade te agradas. Eu também, da sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntárias. Irmãos, o mordomo do Senhor, aquele que não é avarento, aquele que não ama os bens materiais mais do que o próximo, ele tem essas três virtudes. Ele é sincero, ele é voluntário e ele tem muita alegria. E eu quero encerrar lendo essa oração de Davi e pedindo, Senhor, que essa seja a minha oração e a oração dos meus irmãos aqui nessa noite. Está no verso 18 e 19 que diz assim: Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições de pensamentos. Ah, meu irmão, que pedido! Que o Senhor conserve no nosso coração essa disposição. Que disposição? Sinceridade, voluntariedade e alegria. Que essas disposições estejam sempre presentes na tua vida, meu irmão. E esses pensamentos, que você sempre tenha esses pensamentos de ser sincero, de ser voluntário e de ter alegria em poder contribuir, em poder ajudar, em poder socorrer. Inclina-lhes o coração para contigo. Que o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, usando a sua palavra, incline o teu coração, meu irmão, para Deus. Que você possa olhar para quem você é, para aquilo que você faz, para aquilo que você dispõe, e que você faça tudo isso para a glória de Deus. E saiba que quando você ajuda o próximo, você está dando para Deus. Quando você socorre alguém, é a Jesus que você está socorrendo. E aí ele encerra, né? Fazendo um pedido também para que essas coisas cheguem ao seu filho, atinja a sua família. E a Salomão, meu filho, ele pede que o Senhor dê coração íntegro, não um coração dividido, não um coração que cocheia entre dois pensamentos, mas um coração íntegro, que não há divisões, que não há rachaduras, mas é um coração coeso, um coração único, para guardar os teus mandamentos, os teus estatutos e os teus testemunhos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Meus irmãos, que maravilha a palavra de Deus, e que você nessa noite possa refletir sobre isso. O que você tem feito com o que Deus tem te dado? De que forma você tem usado o seu corpo? De que forma você tem usado o seu horário? De que forma você tem usado os teus talentos? De que forma você tem administrado a sua vida, o seu dinheiro, seus bens materiais, sua família? Como você tem usado, como você tem disposto disso? Você tem usado isso para seu prazer, para seu estômago? Você tem usado o teu dinheiro, o teu talento? Você tem usado as coisas só para benefício próprio? Só eu quero, é meu, me dá. Se você fizer isso, você é um mau servo, um servo negligente. Mas que nessa noite você possa dispor, que o Espírito Santo mude o teu coração e faça com que você enxergue que tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você dispõe, seja para ajudar o próximo, seja para ajudar os necessitados, que você possa estender a mão, você possa
socorrer as pessoas, ajudar as pessoas, dividir o que você tem, que você não seja avarento, não seja egoísta, não seja mesquinho, mas que você seja liberal, que você possa amar o próximo como a você mesmo, você possa fazer como Zaqueu, dividir o que ele tinha com quem não tinha nada. É para isso que o Senhor Deus nos chama, para que a gente disponha do que Ele nos deu e saiba usar. Tendo essa promessa, Deus nos fez uma promessa, que quando Ele nos deu a oportunidade de viver, é como se Ele tivesse nos dado algumas minas, né? Como se Ele tivesse nos dado alguns tesouros. E Ele conta numa parábola que Ele deu 5 para um, 3 para outro, 2 para outro e 1 para outro. E para aquele que Ele deu 5, Ele distribuiu, fez, negociou e granjeou mais 5. E Jesus disse assim: bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, agora sobre o muito te colocarei. Nós temos que ter essa visão de mordomo, sabendo que, primeiro, vamos prestar contas com o verdadeiro dono. E segundo, se formos bons administradores, seremos grandemente recompensados. Seremos enormemente recompensados. Sabe, pastor, eu escutando isso, nos remete à nossa vida cotidiana, né? E eu gosto muito, né? Eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto muito do grupo dos puritanos, né? Dali da virada do século XVI para o XVII, em que eles tinham assim uma vida para a glória de Deus, né? E eles viviam, e eu acho que eles tinham esse cerne, assim, de entender que eles viviam, tudo que eles tinham, que eles recebiam e o que eles tinham essa mordomia de entender que até mesmo na vida cotidiana, até mesmo no serviço mais braçal, até mesmo na mulher dentro de casa educando seus filhos, ali eles tinham um grande tesouro de saber que eles receberam de Deus aquela dádiva. E eu olho para Tiago, quando Tiago diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem dos céus, a gente tem que entender isso, né? A gente tem que entender que o nosso casamento, os filhos, o nosso emprego, os nossos amigos, a nossa igreja, a nossa vida cotidiana, a nossa vida social, tudo foi dado, tudo vem de Deus, tudo é perfeito, que a gente possa ter esse entendimento de saber que aonde nós estivermos, que a gente viva uma vida para a glória de Deus, sabendo que se Ele deu aquele emprego, é para que nós possamos trabalhar com toda a dedicação, sabendo que esse nosso patrão terreno vai passar, um dia ele vai ter que prestar conta diante de Deus, mas que nós trabalhamos para a glória de Deus, sabendo que nós temos um patrão celestial que domina sobre tudo, que nós também possamos entender que a nossa família é um presente que Deus nos deu para que nós pudéssemos cuidar, amar, zelar. Então, eu não tenho filhos, mas eu tenho uma esposa. E como isso dói, né, pastor? Isso é forte, isso é pesado, de saber que Deus deu a minha esposa para que eu pudesse purificar ela pela palavra, isso que a palavra nos ensina, né? Então eu tenho esse grande desafio de auxiliar, de amar, de proteger e de zelar pela minha esposa. Se você é marido, também está escutando, você também tem esse compromisso, que um dia nós vamos se sentar diante de Deus e Deus vai falar: e como foi o seu casamento? Como foi sua vida? Como foi a sua vida como igreja? Você cuidou? Você zelou daquilo que eu dei para você? Que nós possamos essa noite ter essa convicção, assim como esses homens de Deus lá do século XVI e XVII tinham, de saber que tudo o que eles tinham era para a glória de Deus. Não importa onde você está, você pode estar lá no meio de um lugar onde não tem muita civilização, você pode estar na sua casa lavando a sua louça, cuidando dos seus filhos, aí você está porque Deus deu isso para você, então que você possa cuidar e zelar com amor, sendo mordomo, cuidando e zelando com dedicação e com toda a nossa fé, porque se o Senhor nos deu é para que nós cuidássemos.